Bom, irmão, hoje nós vamos começar uma série de 3 palavras nesse domingo, nesses domingos, os últimos domingos do ano, de um assunto que eu nunca preguei, apesar de eu falar quase todo mês desse assunto, eu falo no meio do culto, uma vez por mês pelo menos, mas pregar mesmo, ensinar profundamente sobre esse assunto, toda a minha carreira de 30 anos de ministério, nunca preguei, que é sobre a ceia. Em geral, os pastores eles pregam sobre a ceia no dia da ceia, eles falam algumas coisas, mas eu me recuso a ler um texto que fala sobre ceia e não pregar sobre. Então, você pode ver que nem texto quase eu não abro quando tem ceia. Que eu chego, eu lembro de cabeça, a gente sabe de cor alguns textos, tal, e lembra para a gente não ficar no vácuo, né? Para não ficar assim um negócio sem sentido. Por que a gente está tomando vinho, comendo pão, né? Então eu acabo falando de alguns símbolos, de algumas coisas você já ouviu. Agora, a não ser o pessoal que faz teologia, que aí sim, esse pessoal já estuda mais profundamente. Mas eu queria, nesses últimos domingos do ano, ensinar a igreja mesmo sobre esse assunto tão importante, que é a ceia do Senhor, chamada de Santa Ceia por alguns lugares, chamado de Eucaristia pela Igreja Católica, que na verdade, charis quer dizer graça, né? Então é a festa da graça. Então, eu vou estar tentando explanar nesses domingos tudo que se sabe sobre esse assunto. Hoje nós vamos começar, semana que vem, a gente, se Deus quiser, lógico, né, se Ele não voltar antes, espero que a gente tome ceia com Ele lá no céu. E todos os domingos nós estaremos tomando ceia. Então, não sei se o pessoal da diaconia já preparou aí tudo, deixei avisado. Então, todo domingo nós vamos estar tomando ceia. Esse mês todo, todos os domingos tomaremos ceia, e a última será no Ano Novo, onde nós faremos um culto especial profético. Amém? Isso é os planos dos homens, né? Agora Deus sabe o que faz, né? Então, espero que não precise nada disso, que Ele volte logo antes. E é mais ou menos sobre esse assunto que nós vamos falar. Amém. Bom, irmãos, nós seres humanos, desde que nós nos afastamos de Deus, desde que nós nos rebelamos contra Deus, nós passamos a ter uma tendência a darmos mais valor para aquilo que é carnal. Então você vai perceber aí, por exemplo, quantos aqui tomaram banho hoje? Espero que todo mundo, né? Quantos aqui almoçaram, comeram aquele macarrão esperto, aquele macarrão de domingo, né? Quantos aqui tomaram café hoje? Quantos aqui escovaram os dentes, né? Então, irmãos, o que é isso? A gente não cuida de si mesmo, a gente toma café, a gente almoça, a gente toma banho, a gente se veste. Então, o ser humano, ele passou a ser um ser bem físico, ele bem preocupado com o físico. Está errado? Lógico que não. Isso é normal. A questão é que nós, seres humanos, nós não fomos feitos só para o mundo físico. Nós somos seres que temos corpo, alma, ou corpo e a parte espiritual, que é alma e espírito, que é a parte invisível, que é alma e espírito, que caminham juntas, estão amalgamadas. E nós, infelizmente, damos mais importância para o físico. Por isso que há uma dificuldade muito grande, algumas pessoas podem, por exemplo, fazer jejum, ou deixar de comer alguma coisa, porque nós damos muita importância, e o nosso corpo ele é muito forte, ele fala muito forte. E Deus ele sabe de tudo isso, só que no que diz respeito à nossa salvação, irmãos, o que nós pensamos e como nós agimos no mundo espiritual, o que vai ficar, é o que conta. Aliás, aquilo que vai mover o nosso físico. Então,
agimos com o nosso físico aquilo que o nosso espírito, a nossa alma, comanda. Então, se você veio hoje aqui, foi porque você tomou uma decisão. Não foi teu corpo que tomou uma decisão, não foi teu músculo da perna, não, foi a tua alma, o teu pensamento que fez você falar, não, eu vou na igreja hoje, quero ver o que o Senhor tem para falar para mim. Então Deus, Ele sabendo disso, e sabendo que o ser humano tem o costume de se esquecer naquilo que diz respeito ao mundo espiritual, Ele estabeleceu algumas coisas que são físicas. Por exemplo, o povo judeu, ele tinha a Páscoa, que era uma festa que eles, quando eles lembravam, quando eles foram libertos da escravidão. Então tinha a festa do Purim, tinha a festa dos tabernáculos, tinham várias festas que faziam com que eles lembrassem. E o Senhor, na nova aliança, para nós que não somos judeus, ou para aqueles que somos judeus e cristãos, Ele também estabeleceu duas ordenanças, ou sacramentos. Fala para o teu irmão assim, sacramento, são ordens simbólicas. Então, o que é um sacramento? É quando você faz alguma coisa física que aponta para o espiritual. Amém? Se eu estiver muito filosófico, muito doido aqui, você fala, pastor, repete aí de novo. Assim, é para todo mundo sair daqui entendendo, irmãos, porque não é minha intenção falar de uma coisa e falar, pelo menos já falei. Não, eu quero que todo mundo aqui entenda, porque a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, ou a Festa da Graça, é algo extremamente importante para a cristandade. E um cristão que não entende sobre ceia, na verdade, pelos textos que nós vamos ler, nem deveria tomar ceia. Um cristão que não entende, por exemplo, se você não se interessar por essa palavra, só isso já seria um empecilho para nós tomarmos ceia. Você lê o capítulo 1 de Isaías, você vai ver Deus dando uma bronca no povo de Israel, usando o profeta Isaías, e ele diz assim, já estou farto dos vossos cultos, já estou farto das vossas festas, já não aguento mais as vossas canções têm sido irritantes para mim, eu as abomino. O que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo que o povo tinha aprendido com Moisés, pela lei de Moisés, sobre as festas, sobre as comemorações, sobre como deveria ser o sacrifício, como deveria ser o culto, porém, eles entraram num esquema de religiosidade tão profunda que eles tinham perdido o sentido de tudo que eles faziam. Há um grande perigo, querido, é de que os anos vão passando e nós vamos perdendo o sentido das coisas e começamos a fazer automaticamente. Eu não vou falar que igreja que é, mas existe uma igreja que se diz cristã, estabelecida, que eles chegaram no ponto de todo mundo, a grande maioria, fazer tudo o que fazem sem entender absolutamente nada do que estão fazendo. E quando chega uma nova geração de líderes que são envolvidos com satanismo, com outras coisas, com filosofias humanas, eles inserem aquilo dentro da igreja, mais rituais, e eles abraçam. Porque é isso mesmo, faz parte. Então, o grande perigo da cristandade é nós estarmos cantando, sem sabermos por que estamos cantando. Eu estava conversando com o pastor Rogério lá na minha sala agora há pouco. Ele falou assim, pastor, tem umas músicas que são uma mentira lascada, né? Eu falei, é verdade. Por exemplo, não que a música seja mentirosa, mas a gente cantando fica mentirosa, né? Tipo assim... tem um hino antigo que fala assim, tudo entregarei,
Tem uma música, abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos. Aí a gente vai lá e canta, até chora, né? Até que sai, até que chora. Mas e aí, é verdade isso aí? É verdade mesmo que você abre mão? Logo em seguida acaba o momento da pregação e vem o momento da oferta. Irmãos, vamos trazer um presente para a igreja que está fazendo aniversário. E aí é aquela decepção. Porque o abro mão é até a página 2. Por quê? Porque muitos de nós, irmãos, fazemos as coisas no automático. Eu frequento o culto religiosamente. Fala para o teu irmão assim, culto a Deus não é escovar os dentes. Então, se você veio hoje aqui e você não sabe por que você veio aqui, primeira coisa que você precisa saber, Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você ouça essa palavra. Segundo, você precisa entender o porquê das coisas. Nós não somos pessoas que vivemos como animais. Nós sabemos as coisas, somos seres conscientes e Deus nos fez assim. Somos chamados filhos de Deus, temos consciência. Então, quando nós tomamos a ceia, nós precisamos entender. Bom, ele deixou 2 símbolos para a cristandade, somente 2 ordens. Dentro dessas ordens, elas envolvem tudo mais, mas são ordens coisas que temos que fazer fisicamente, que é o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é quando você demonstra uma vez só, definitivamente, que você não faz mais parte do esquema. Fala para o teu irmão assim, o batismo, você está declarando que você não é mais a mesma pessoa. Você não pertence mais ao mundo, você não é mais do mundo, os seus valores são diferentes, o teu reino é outro. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos falando o quê? Que nós morremos para nós mesmos, e morremos para o mundo, e morremos para Satanás. Fala para o teu irmão assim, para aquele que morre, Satanás não tem poder mais algum. Por exemplo, chega um demônio e começa a te atormentar. Ele está atormentando quem? Ele está atormentando quem? O velho homem está morto. Então, ele está tentando atormentar o novo. O novo, ele tem Jesus do lado dele. Assunto encerrado. Então, o batismo, ele é uma atitude física definitiva. Fala para o teu irmão do lado. Quando você se batizou, você passou para o lado de cá. Então você não pode mais pensar como o pessoal do lado de lá. Você não pode mais agir como o pessoal de lá. Você não pode mais falar igual o pessoal do lado de lá. Os seus valores são os valores do pessoal do lado de cá. Então isso acontece uma vez só. Um só batismo. Quando a Bíblia fala um só batismo, fala um só no sentido de unidade, mas também fala de quantidade. É uma vez só que se batiza. De verdade, com consciência, uma vez. E a ceia, que é outra ordem, que é outro sacramento, ele já é como se fosse o batismo. Logicamente, agora vamos falar muito sobre a ceia, mas é uma continuação ou uma contínua restauração de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz. Muitos de nós aceitamos Jesus, por exemplo, no contexto de CQL, a gente fez encontro, Universidade da Vida, né, encontro, capacitação destino e um monte de coisa. Começamos a trabalhar, começamos a evangelizar, começamos a dirigir células, e o tempo vai se passando, e de repente a gente olha para si mesmo e percebe que a gente anda fazendo tudo meio
no automático. E é nessa hora que o Senhor nos convida a tomar a ceia, que também pode cair no automático. Mas ainda bem que o Senhor, a igreja tem o Espírito Santo e ela coloca essa palavra. Então a ceia é uma atitude que nós vamos ter, é um momento que a igreja vai ter até Jesus voltar. Eu vou falar aqui sobre frequência, vou falar aqui sobre várias coisas. Se querem, não tem muito esse problema. Mas eu não estou sendo irônico, não é verdade mesmo que eu estou falando. Existem igrejas, irmãos, que a coisa é tão feia nesse sentido, tão terrível, que no dia de Santa Ceia, porque toda igreja tem o dia do mês que se faz Santa Ceia. Algumas em geral, no primeiro domingo do mês. Nós costumamos fazer o último domingo do mês, mas em geral é no primeiro domingo, nas igrejas por aí. Você tem uma ideia, irmãos, a coisa é tão terrível, que quando chega o dia da Santa Ceia, a igreja tem gente até pendurada pelo teto. Fala, não, ceia, eu não posso perder, porque vai que eu perder a ceia, aí eu começo a ter aqueles problemas que a Bíblia diz, começa a morrer, começa a ter problema de saúde. Então, bate na madeira, Vai que, dá uma zica aí, que eu ficar perdendo ceia, isso dá azar. Então, assim, é as pessoas que têm uma visão mística. E começa, e chega no dia da ceia, é impressionante, irmão. Você vai nas igrejas mais tradicionais, você quer ver uma igreja lotada no dia de ceia. Porque a crentaiada falta que é uma beleza. Como ninguém tem responsabilidade com o discípulo, nem a pessoa só está lá para assistir culto, então ninguém nem nota que a pessoa não está. Ela sabe que ninguém vai notar e que se notar também isso não vai fazer diferença nenhuma, porque não tem responsabilidade com ninguém. Então a pessoa fala assim, hoje tem aniversário de não sei quem, vai lá no aniversário. Hoje vou dar um rolê, vou lá no shopping. Tem um filme bom que saiu, vou levar a família, estou com uma grana agora, 13º, Opa! E aí, meu irmão, aí o culto, hoje tem culto, hoje tem, como chama? Jogo da Copa. Aí o camarada fala assim, já sempre conto essa história, pastor, como que nós vamos fazer no dia do jogo? Porque, pastor, nesse dia, está marcado, vai ter o culto bem na hora do jogo. Aí eu falo assim, não, querido, você inverteu a bola. Tem um jogo na hora do culto. Ah, tá bom, pastor, beleza, que seja. Mas o que nós vamos fazer? Então, pergunta para Deus. Ele é o dono do culto. O culto é para ele, não é para mim. Vai perguntar para mim? Que nem esse ano nós estamos com problema. Do Natal e Ano Novo vai cair no domingo. Quero ver os crentes mesmo nesse dia. Vamos lá. A ceia. Bom, irmãos, a ceia, ao contrário do que muitas pessoas acham, eu quero alinhar aqui como que nós devemos pensar, o que a Bíblia nos diz a respeito da ceia, para que você não tome a ceia indignamente, para que você não tome a ceia sem discernir o corpo. Irmãos, a ceia simplesmente, o que é uma ceia? É quando as pessoas se juntam para fazer o quê? O que é ceia? Fala assim, vamos fazer uma ceia de Natal. O pessoal se reúne num lugar e faz o quê? Come. E se for crente, come muito. E se for sequelita, é churrasco. O pessoal que come. Então a ceia é um momento que as pessoas se reúnem para comer. Então a primeira coisa que você precisa entender. Só que a ceia do Senhor é comer na presença de Deus. É comer na presença de Deus e comer a Ele. Comer juntamente com os irmãos
da forma que o Senhor Jesus instituiu. Pergunta assim, pastor Harini, por que a gente toma ceia? Primeiro lugar, irmãos, primeiro lugar é porque ele mandou a gente tomar ceia. E se ele mandou, está mandado. Fala para o irmão assim, Jesus mandou, eu obedeço. E lógico que nós vamos falar por que ele mandou. Eu já falei alguma coisa para a gente lembrar, mas ele mandou, está mandado. Então, se você vê algumas igrejas por aí, está surgindo umas igrejas novas aí que estão falando que não precisa. Então, irmãos, igreja que fala que não precisa, já descarta, meu. Já não assiste mais nada desse povo, não vê mais nada deles. Porque alguém que fala que uma ordem de Jesus deve ser ignorada, essas pessoas devem ser ignoradas. Então, quem fala que uma coisa que Jesus mandou fazer não precisa fazer, então pronto, já ignora. Pastor, onde está esse texto? Vamos lá? Mateus capítulo 26, 26 a 29. É bom lembrar que Mateus foi um escritor do Novo Testamento que escreveu para, preferencialmente aos judeus. Então ele vê muito o aspecto do judaísmo. Então Jesus era judeu, é bom você lembrar disso, que Jesus ainda estava na velha aliança, ele ainda não tinha morrido como cordeiro. A nova aliança começa no dia que Jesus morre e o véu se rasga. Então, Jesus estava cumprindo aquilo que os rabinos faziam, aquilo que os judeus faziam. Se reuniam, comiam pão, bebiam vinho e lembravam do cativeiro. Tinha outras festas que falavam sobre isso, mas aquilo eram várias, acho que se eu não me engano, 3 taças de vinho. E eles comiam pão, lembrando que o cordeiro tinha morrido lá no Egito, e o sangue tinha sido passado na verga das portas, e aquilo, quando o anjo da morte passou, não matou as famílias judaicas. E havia um costume, depois que se tomava ceia, cantar os salmos. Se eu não me engano, o Salmo 34 ao 37, se eu não me engano, era cantado. Até hoje parece que tem essa tradição no meio judaico. Jesus, como judeu, também seguiu tudo direitinho. Mas ele tomou uma ceia diferente. E o que ele falou nessa cerimônia é o ponto que todos os pontos que nós vamos estar discutindo esses domingos aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem. Aqui tomem não é tomar de beber, é tomar, pegue. Talvez na sua tradução, depois se você ver aí, tá, pegue, tome e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, então pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam. Então, a palavra tomar aqui quer dizer pegar. Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 25, completa essa ideia, teve a revelação de que Jesus também falou isso. E é interessante que aqui a gente vê o apóstolo Paulo recebendo revelação daquilo que aconteceu dentro daquele local. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. O que ele estava dizendo? Que tinha uma velha aliança, que eram todos os rituais judaicos, e agora começava uma nova era, começava um novo tempo, o tempo da nova aliança. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, explica para o teu irmão do lado por que nós bebemos e comemos o pão junto com os irmãos.
em memória de mim. Nós bebemos e comemos o pão na ceia do Senhor para nos lembrarmos daquilo que nós costumamos nos esquecer, de tudo aquilo que que Ele fez por nós. Então, se você tem estado ingrato, esquecendo, desanimando, fala o termo assim de vez em quando, dou uma desanimada. Você sabe por quê? Porque eu estou esquecendo aquilo que Ele fez por mim. Então ele está dizendo assim: esse é o cálice da nova aliança, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então Jesus ele estabelece agora uma nova aliança. Pastor, existia a Santa Ceia antes? Sim, irmãos. Toda vez que uma família se reunia e comiam, eles sempre comiam. Quer beber, quer comer, sempre faziam o nome de Deus. As pessoas davam graças naquilo que comiam e comiam. Olha isso, Êxodo 24, de 9 a 11, diz assim: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiam e viram Deus de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Em Deuteronômio 14, 23 a 26 diz assim: comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher como habitação do seu nome. Dará que aprendam a temer sempre ao Senhor, o seu Deus. Então, juntamente com as suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. Aqui ele está dizendo para as famílias se reunirem e comerem na presença do Senhor. Por que comer? Por que nós comemos junto? Por que ele fala assim, olha, pega a sua família e come junto com ela? Quando uma família quer comemorar alguma coisa, quando o pessoal está se casando, quando o pessoal está fazendo aniversário, todo mundo se junta e come. Para nós seres humanos, comer junto tem um sentido diferente de comermos sozinho. Quando você come sozinho, você come só para você sustentar ou para curtir aquele sabor daquela comida. Agora, quando você come junto, você come para tudo isso e também com um sentido de várias coisas. Comer junto significa proximidade. Fala para o teu irmão assim: eu gosto de comer com você. Por isso que eu vou jantar na tua casa hoje. Porque eu sou próximo de você. Proximidade significa intimidade, significa continuidade, significa pertencimento. Comer junto significa que eu pertenço àquela mesa. Quando eu sou chamado para participar de uma mesa, quando eu sou chamado para comer. Teve uma vez que o Beto e a Sheila me chamaram para jantar na sua casa. A mãe da Sheila fez uma comida maravilhosa. Mas eu trocaria toda aquela comida que ela fez pela presença dela. Porque o mais importante seria a presença dela. Mas como vocês estavam, tudo bem, não estou desprezando a presença de vocês. O que vocês fizeram? Vocês me chamaram para conhecer a nova casa, a casa reformada, me chamaram para comer. Isso quer dizer que eu te aceito na minha casa, eu te aceito como pessoa próxima, eu te aceito como alguém que está perto, eu quero ficar próximo de você, eu quero olhar nos seus olhos enquanto comemos, conversarmos sobre todos os assuntos que precisarmos. E eu vou me sentir bem, eu vou me sentir pertencendo. Então a ceia do Senhor, ela reforça todas essas coisas que nós vamos aqui bater vários dias. Então quando você toma ceia na igreja, quando você come o pão, você está dizendo que você pertence, que você faz parte
E se você não entende isso, você está comendo para a sua própria condenação. Porque na hora que você está tomando a ceia, teve uma vez, vou contar uma coisa que aconteceu. Isso é espiritual, irmão. Estávamos, a família toda no meu carro, estávamos em Rio Grande do Sul, sei lá, em algum lugar aí por aí nesse Brasil. Minha família toda, netos não, neta, né? Filha, genro, Aron, todo mundo. E nós estávamos muito atribulados, estava acontecendo um problema muito sério, e estávamos tudo com o coração apertado, e todo mundo falando, não sei o que lá, falando palavras não muito boas, assim, palavras meio amargas, meio, e agora, não sei o que, pelo amor de Deus, não sei o que. De repente, a Isabela, pequenininha, tinha quantos anos, amor? 5 aninhos, 4, sei lá, ela chega e fala assim, queridos, que tal nós comermos o pão e tomarmos o vinho agora? Do nada ela falou isso, dentro do carro, irmãos. Todo mundo... Aquele silêncio no carro. Aí todo mundo começou a chorar, né? Porque não era ela falando. Era Deus falando. Deus dizendo assim, uau, presta atenção. Presta atenção. Essa falta de paz é esquecendo que eu sempre estou com você e que vocês pertencem a uma igreja que vocês amam e que amam vocês. Menina folgada. Então nós temos alguns benefícios, irmãos. Por que eu contei essa história? Porque eu quero que toda vez que você estiver tomando Santa Ceia, você lembra quem você é. Porque é para isso que a ceia foi feita, para dizer que você não é daquela família que você era, para dizer que você agora pertence a uma nova família. Então sua família era tudo de bandido, agora você não é mais de família de bandido. A sua família era tudo de maconheiro, agora não é mais. Agora a sua família era de gente violenta, não é mais, agora você não é. A sua família era de gente mentirosa, agora você não é mais. A sua família era de gente drogada, agora você não é mais. A sua família era de gente que estava indo para o inferno, agora você não é mais. Você é desta família. Porque você come agora aqui. Quantos aqui a mãe já falou assim? Você não estava até agora lá, por que você não comeu lá também? Quem já? Porque tem uns manos que chegam em casa varado de fome, né? Fala assim, mãe, cadê a comida? Você não estava aqui? Comeram tudo. Se for de família grande que nem a minha, era 9. Éramos em 9. Lá o bichinho bobeava, já era, meu. Alguém falava assim, está sobrando um bolinho aqui. Eita! Não é que está sobrando, era do fulano que não estava na hora certa. Aí dançava. Chegava na hora, não tinha boi. Era muita gente para minha mãe fiscalizar. Então, onde você come é onde você pertence. Quantos aqui a mãe já falou isso daí? Vê lá, hein? Fica comendo essas porcarias por aí, depois vem aqui passar mal. Irmãos, é aqui que você come, então é aqui que é a tua família. E é aqui que você come, é aqui que você leva bronca, aqui que você é elogiado, aqui que você é abraçado, aqui que você apanha, aqui que você trabalha, aqui que você leva a tua herança. Quando eu falo aqui, não estou falando do prédio. Estou falando daqui, povo de Deus. O teu povo. Quais os benefícios da morte de Jesus? Então, irmãos, para que serve a ceia? A ceia é para nos lembrarmos da morte de Jesus. Então, toda vez que você tomar, você vai lembrar que Ele fez por você. Falar, uau, Ele morreu por mim. Isso é motivo de muita alegria. Não é momento de chorar. Não é momento de ficar triste. Não, é momento de nos alegrarmos e falarmos, Senhor, muito obrigado. Porque é a festa da charis, a festa da graça, é a festa da gratidão, é um culto de ações de graça, que daqui um pouco nós vamos tomar na ceia. Então você lembre disso, tudo isso que eu estou falando.
Tomem e comam, isso é o meu corpo. Então, quando nós tomamos o pão e o vinho, nós estamos nos apropriando dos benefícios da morte do Senhor. Fala para o teu irmão assim: eu sei dos benefícios da morte de Jesus. Quem sabe dos benefícios da morte de Jesus aqui? Fala assim: mas quando eu tomo ceia, fala para o teu irmão, mas quando eu tomo a ceia, eu tomo para mim. Então, o que significa a ceia? Então, assim, eu sei dos benefícios, só que agora eu estou me apropriando. Agora isso é meu. E ninguém pode roubar isso de mim. Você entende? Quais os benefícios? Primeiro, Ele quitou todas as minhas dívidas com o Pai. Fala para o teu irmão assim: agora você já não tem. Fala para o teu irmão assim: agora você já não tem mais dívidas com o papai. Você pode ter dívida lá com a agiota, com outros manos aí, mas no banco, né, com a Hipercard, sei lá. Mas com Deus você não tem mais dívida. Pastor, isso é bom? Isso faz toda a diferença. Irmão, não ter dívida com Deus. Se você não tem dívida, você pode chegar para Ele e falar assim: pai, dá para você quebrar o meu galho aqui e fazer tal coisa? Você não tem dívida. Você está quites. Por quê? Porque você é bom? Não, porque Jesus pagou a tua dívida. Ele pagou a tua dívida. Agora você não tem mais dívida. Não somos mais devedores. Você pode se aproximar dele tranquilamente. Quem aqui já ficou devendo? Quem aqui já ficou devendo? Quem aqui já ficou devendo para um mano, ou para uma irmã, ou para alguém, e você viu a pessoa chegando e falou: mano, o cara vai me cobrar. E você... Então agora você não precisa mais mudar de calçada quando Jesus aparecer. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa ficar mais atrás da árvore como Adão fez. Você pode tranquilamente falar: Senhor, papai, estou aqui. Segundo benefício, nós não somos mais vistos como traidores. Que nós somos, irmãos, sem o sangue de Jesus, nós somos traidores. Eu estava falando, né, que a conversa que eu tive com o pastor Rogério agora, que a gente canta um monte de mentira quando a gente canta, né? Então, pastor, então como a gente faz? A gente para de cantar só porque a gente não... Não, irmãos, a gente continua cantando, porque quem canta é Jesus. Porque tudo que nós cantamos, tudo que nós oramos, tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. Em nome de Jesus dá para cantar. Abro mão dos meus sonhos, porque nele nós conseguimos, ele nos dá força. O exemplo e o poder sobrenatural de abrirmos mão dos nossos sonhos. Daquilo que é necessário, lógico. Não precisa abrir mão de todo sonho, não. Mas daquilo que é necessário abrir mão. Que tem gente que tem sonho maligno, né? O cara tem sonho, por exemplo, que a pessoa tem o sonho de, sei lá, ser o chefe da Boca. Os caras têm sonho de ter um iate, mulherada, não sei o que. Meu sonho é uma mesa cheia de breja. Seu sonho vai sonhar para lá. Então, nele nós contemos o poder. Fala para o teu irmão assim: você não é mais visto como traidor. Quando você toma a ceia, você não é visto como traidor. Outro benefício, você foi tirado da escravidão. Eu fui tirado, diz assim: eu fui tirado da escravidão. A gente fala escravidão, irmãos, é um negócio muito louco. A gente vê em filme, né? Mas você imagina... Você tem uma ideia, o povo de Israel, quando estava escravo no Egito, eles sabem quais os dias da semana eles trabalhavam? Quem sabe aqui quais os dias da semana que eles trabalhavam? Todos. Não tinha negócio de descanso. Por isso que o judeu leva muito a sério o negócio do sábado. Por isso que é muito importante o dia do descanso, porque... a diferença entre um escravo e um que não é escravo é que o escravo não tem um dia de descanso. Trabalhar num dia de sábado para o judeu quer dizer assim: olha,
Eu libertei você, mas você continua escravo. Então você está me desonrando. Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa. Todo ser humano precisa de um dia, pelo menos, na semana de descanso. E sábado quer dizer sétimo, o último dia da semana. Você tem uma ideia que a nova aliança, tudo que acontecia na nova aliança, a ceia do Senhor, e tudo que aconteceu na nova aliança não foi sábado, foi domingo. Foi o primeiro dia da semana. Para o quê? Para diferenciar, para dizer que nós agora somos uma nova aliança. Mas para o judeu, o sábado, continua o dia do descanso. E para nós agora é o domingo. E para alguns irmãos como eu que trabalham de domingo, o dia que eu mais trabalho é domingo. Talvez a terça, aí eu vejo o dia. Vocês entendem que o escravo, ele não tem descanso. E quando nós tomamos a ceia com nossos irmãos, está querendo dizer que nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos das drogas, não somos mais escravos do medo, não somos escravos de seres humanos, não somos escravos de políticos, não somos mais escravos de ninguém, somos filhos de Deus. Por isso que nós temos a liberdade de cearmos, comermos com Ele. E como fomos livres da escravidão, o outro benefício é que temos a herança eterna como filhos adotados. Pastor, então por que precisa, não seria suficiente nós sabermos disso? Não seria importante, a gente sempre está ensinando isso? Sim, lógico, a gente ensina isso, sempre vai ensinar. Mas por que Deus então estabeleceu o batismo e a ceia? Por que Ele estabeleceu a ceia, que é o caso que nós estamos discutindo aqui? Porque nós seres humanos precisamos nos lembrar. Quantas pessoas têm filhos aqui? Você beija os seus filhos? Quantos aqui quem tem pai aqui, pai e mãe? Você beija sua mãe e seu pai? Quando que você beija essas pessoas? Filho, pai, mãe? Quantas vezes? Quando que você beija? Quando que você beija? Fala aí para o seu irmão, eu beijo quando me encontro. Mas me fala uma coisa, você não ama essa pessoa? Então para que você beija ela? O que significa isso? Você está tomando uma atitude física para lembrar para você mesmo que você ama essa pessoa e para lembrar a ela que você a ama também. Por isso que a gente beija. E é gostoso, fala a verdade. E quanto mais pequenininho, mais é gostoso. O Gabriel vai em casa lá, quando ele estende aqueles bracinhos gordinhos assim, você quer pegar, beijar. Ele está tão acostumado que ele nem esquenta, né? Está acostumado todo mundo beijar muito ele. Quem não sabe o que eu estou falando do meu netinho, mais novo. Então a gente beija. Por exemplo, quantos aqui ama a esposa? Quantos aqui ama o seu marido? Quantos aqui tem esposa e marido aqui? Oh, glória! Deus tem misericórdia de você, né? Eu não vou falar, eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que tem uns manos que estão no erro aí. Eu já dei bronca, mas eu vou agora reiterar minha bronca. Tem uns manos que não usam aliança de casamento, que não usam anel de casamento. Ah, porque perdeu e é caro para dedéu. É caro mesmo, é ouro, né? É caro. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não faz isso não. Isso aí é brecha. Ah, pastor, eu não concordo. Não interessa se você concorda ou não. Estou dizendo, não faça isso. Eu, como teu pastor, estou te dando uma direção clara. Providencia, aproveita o 13º, vai lá, vai tudo, não interessa. Vai e faz, mesmo que for aquela bem fininha, aquela de araminho assim, faz uma aliança, faz um anel de ouro, vem aqui, a gente ora e consagra, porque ficar sem anel,
de casamento quer dizer que você não está... Porque no casamento, na nossa regra social ocidental, nós confirmamos o nosso casamento através do anel. Nessa cultura é assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Que a ceia e o batismo, eles têm esse sentido de fazer a gente lembrar, fazer as pessoas prestarem atenção e olhar e falar, é casada, ou é casado, ou eu sou casado. Quem já viu essas câmeras escondidas, quando vem alguém cantar, né, e o pessoal gravando assim, a pessoa faz assim, ó. Né, mostra assim a aliança. Então, viu, esposa? Você vê seu marido sem aliança? Aí tem, viu? Começa a pegar no pé. E tem gente que se acostuma. E é engraçado ter os manos que perdem aliança, e de repente a esposa também perde. Ela perde, sabe por quê, irmão? Porque ela está dizendo assim, tá bom, só eu vou usar. Então presta atenção. Tem coisa que para você não é importante. Você veio aqui para ser ensinado aquilo que é importante. Deixa o pastor falar com você também. Então, pastor, não é suficiente eu saber que eu a amo? Não é suficiente. Você tem que beijar tua esposa, teu marido. Você tem que usar aliança. Não é suficiente você saber que você ama teu filho. Você tem que beijar teu filho. Você tem que prover as coisas para o seu filho. Não é suficiente saber que eu sou de Jesus. Não, você tem que tomar a Santa Ceia. Porque é um sacramento falado por Jesus. Pastor, mas usar aliança é sacramento? Não, mas é ordem minha, então você trata de usar. Brincadeira. Quantos aqui fazem aniversário todo ano aqui? Tem uns caras que não faz, né, meu? Tem uns caras que não levantaram a mão, você acredita? Quantos aqui fazem aniversário todo ano? Quantos gostam de pelo menos comer um bolinho e assar uma carninha aí? Um salmão, hein, Zé? Aquele salmão lá, faz tempo que você não... vai lá em casa fazer. Irmão, por que a gente faz uma festinha? Para lembrar que Deus foi bom com a gente durante o ano todo, que a gente está começando agora uma nova fase. Mas mudou alguma coisa? O ar ficou diferente? Não, irmãos. A gente marca os momentos através de coisas físicas, para a gente saber que agora o Senhor, de novo, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, Ebenezer. Por isso que os judeus tinham as suas festas, para lembrar. Tinha uma festa judaica que as pessoas ficavam uma semana, irmãos, acampados. Eles pegavam as tendas, colocavam na laje, as casas eram tudo de laje, não era telhado que nem as nossas hoje, né? Eram umas lajes. E eles armavam as tendas em cima da casa. E eles saíam da casa, não ficavam na casa, e ficavam nas tendas durante uma semana. Para lembrar que teve uma época que eles viveram, que o povo viveu em tendas, para lembrar o quanto é importante ter uma terra, o quanto é importante aquilo que Deus fez na vida deles. Hoje nós temos várias pessoas, né, acampadas em vários lugares do Brasil. E eu fico pensando, e aí apareceram uns índios, né, eu vi nas reportagens, não, vi na internet, porque a reportagem não aparece nada disso. Aí uns índios lá, estão curtindo demais os índios fazendo a manifestação. Eu acho que eles estão fazendo mais manifestação, mais por causa da tenda do que porque os caras já estão acostumados com esse negócio de viver em tenda, né? Então, para nós, irmãos, é importante os tempos. Viu, marido? É importante você lembrar do aniversário de casamento, do aniversário da tua esposa. Você dá um presente. Dá presente entre um aniversário e outro. Dá presente quando você sentir vontade. Mas também lembra para levar num jantarzinho romântico, né? Quando estiver na semana. Não precisa ser no dia, porque no dia muitas vezes tem compromisso. Mas naquela semana, fala, nós vamos agora fazer o nosso jantar romântico. Mesmo que for para comer um Habib's, meu irmão. Deixa os meninos com a avó. Então isso é pacto.
A ceia do Senhor representa também alimento. Jesus disse que Ele é a verdadeira comida. Da mesma forma que a comida comum, arroz, feijão, trigo, carne, nutre o nosso corpo, a ceia do Senhor, ela significa que nós somos alimentados por Jesus. Olha o que Jesus fala em João 6. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ele está dizendo assim, Jesus falando, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Esses dias eu estava dando aula de teologia, e eu estava estudando para dar aula, e eu fiquei impactado com uma coisa que o Espírito Santo me falou. Porque, irmãos, nós como protestantes, nós não cremos como os romanistas que acreditam que o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. E nós cremos que todo o sentido da ceia é um sentido simbólico. Ele aponta para tudo que nós estamos falando. Mas aí, irmãos, por exemplo, quando ele falou assim, vocês têm que comer da minha carne. Ele deixa bem claro, é carne que ele está falando. E tomar do meu sangue. Bom, irmãos, se não é para se transformar em sangue e carne, então o que ele está falando? Porque ele podia ter falado assim, ele podia falar assim, olha, a minha morte é verdadeira, ou as minhas palavras, ou as minhas ideias, as minhas concepções, é verdadeira comida para vossas almas, vosso espírito. Mas por que ele fala carne? Então, irmãos, por quê? Porque nós, seres humanos, somos feitos de carne. E quando nós formos transformados, nossos corpos serão transformados em corpos glorificados, mas serão corpos de carne. Fala para o teu irmão assim, você não vai ser fantasminha lá no céu. Como se pinta nos desenhos. Não. Todo cristão que hoje toma o pão e come o pão, está, na verdade, fortalecendo a sua carne através da carne de Jesus. Jesus morreu em carne. Ele derramou sangue mesmo. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi partido, como ele falou, quando ele partiu o pão, falou assim, ó, esse aqui sou eu, que vai ser partido por vocês. Partido e repartido. Então, quando vocês comerem a minha carne, sabe o que vocês estarão fazendo? Quando vocês tomam a ceia, quando vocês pegam o pão e colocam na boca, vocês estão agora fortalecendo aquele ser físico que nós seremos. Nós agora, irmãos, pela nossa mente, pela nossa obediência, nós estamos fortalecendo o ser espiritual que nós somos. Então, quando nós governarmos o mundo no milênio, nós seremos a mente de Jesus, teremos a mente de Jesus. Ele não vai precisar ficar falando, faz isso, faz aquilo, a gente vai saber tudo o que vai precisar fazer. Mas quando nós comemos o pão da ceia, nós estamos agora fortalecendo a nossa carne, aquela carne do futuro. Eu não sei se você sabe, mas lá no céu existe um ser de carne e osso. Na verdade,
tem 3 seres de carne e osso no céu. Em Jesus, Enoque e Elias. Enoque e Elias descerão e serão assassinados aqui. Todo mundo sabe disso ou não? Sabia não? Estou falando coisa demais aqui, meu Deus. Estou dando spoiler, né? E Jesus tem um homem de carne, que é Jesus, que subiu em carne. Quando ele subiu, não foi um fantasma, ele subiu em carne. E tem um ser humano no céu agora, que é um ser humano que intercede pelos seres humanos, e está lá preparando lugar para seres humanos, e vai reger-nos como um grande general, na frente da batalha, como ser humano, e nós seremos seres humanos, só que seremos seres humanos glorificados. Então quando você vê Jesus atravessando a parede, quem já viu essa parte da Bíblia, que Jesus, está o pessoal lá reunido, de repente Jesus atravessa a parede. Por que ele atravessa a parede, irmãos? Porque ele é um fantasma? Não, irmão, porque a parede é um fantasma. Porque ele é superior à parede. Porque a parede, o mundo físico é nada para Deus. O mundo físico é inferior a Deus. Só que nós seremos como Jesus, teremos corpos glorificados, não vai ter limitação, voaremos, passaremos por paredes, não vai ter, seremos sábios. Tudo que hoje nós adquirimos, em parte, porque em parte nós sabemos, em parte profetizamos, quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será completo. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Ainda bem. Para o teu irmão assim, quando você come o pão, você pela fé está formando o teu corpo espiritual. Porque quem come da minha carne está tendo verdadeira vida. Qual é a verdadeira? A única verdadeira vida que existe é a vida de Deus, irmãos. Existe alguém que é homem agora, mas é Deus também. Estão entendendo? Que Deus, ele resolveu fazer um novo tipo de ser, um ser físico, mas que tivesse a natureza dele, e ele fez o ser humano. E ele agora chamou um povo para ser corpo dele, ou seja, nós somos corpo de Jesus, a carne de Jesus aqui na terra, e esse povo tem olhos, boca, nariz, ouvidos. Fala para o teu irmão assim, saiba que o teu Criador, hoje, tem boca, nariz, ouvidos, olhos, pernas, e na sua coxa. Rei dos reis, Senhor dos senhores, oh glória! Homem de guerra, vencedor. Com ele não vai ter derrota. E o mais louco de tudo isso, que eu anseio, irmão, no dia que eu me encontrar com ele, eu vou abraçá-lo. Desculpe, irmãos, você vai ter que entrar na fila, que eu vou ficar lá uns 300 anos agarrado. Ainda bem que ele é onipresente, né? Que o corpo dele faz isso, ele pode abraçar todo mundo junto. E eu vou chorar muito de alegria. Mas não vai ter lágrima, né? Então não vou chorar. Não sei o que eu vou fazer. Eu só sei, irmãos, que vai ser maravilhoso. Porque eu sou um ser físico. E ele é um ser físico. E tem um ser físico lá no céu que vai salvar os seres físicos aqui. E ele provou tudo que um ser humano precisa provar. Então, eu quero encerrar com isso hoje. Quando Jesus ele fala em comer a sua carne, ele não está, como alguns dizendo, incentivando o canibalismo, né? Onde já se viu, cristianismo fica ensinando que as pessoas comam gente. Não, irmão. Jesus ele está ensinando a comer ele, o homem espiritual.
nos alimentarmos dele, na fé que nós temos nele, para que o nosso homem físico, o nosso homem espiritual se avance, que o nosso homem espiritual cresça, que o nosso homem espiritual amadureça. E esse homem espiritual é o homem físico também. Então, fala para o teu irmão assim, cuida bem dos seus dentes, cuida bem do seu cabelo, cuida bem do seu corpo, porque ele vai ser um dia transformado. Então você agora cuida de você mesmo, cuida do seu corpo, já mostrando que você está cuidando a eternidade. Tudo que nós fazemos hoje, irmão, busca pela sabedoria. Quando nós oramos pedindo dons para que nós recebamos dons, todo dom de cura, de libertação, dom de misericórdia, dom de sabedoria, dom de conhecimento, todos os dons que são dados para a igreja, todos eles apontam para o milênio, apontam para como seremos nós. Por exemplo, se você pede, Senhor, eu quero dom de cura, lá no porvir nós seremos todos com a saúde perfeita. Vocês estão entendendo, irmãos, que tudo aponta para o que é perfeito? Porque em parte sabemos, em parte profetizamos. Então, semana que vem eu vou falar sobre a unidade, vou falar sobre a presença de Deus na ceia, como que os luteranos entendem, como que os católicos romanos entendem, como que nós entendemos a palavra de Deus sobre a presença de Jesus na Santa Ceia. Alguns acreditam de uma forma, outras de outras. Nós vamos mostrar na palavra o que a Bíblia diz a respeito disso. Amém? Vamos ficar de pé.